A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu estou voltando para conversar um pouco mais a respeito desse meu testemunho ligado com aparências, né? Eu comecei a conversar um pouco mais com vocês em 2 últimos vídeos, né? Se eu não estou enganada. E agora, com a graça de Deus, irei continuar aqui falando sobre isso. Amém? Mas antes, vamos orar comigo. Senhor Papai, obrigada por estar aqui com essa pessoa tão querida. Oro para que os corações estejam abertos, que nós venhamos entender daquilo que nós não entendemos ainda e dar os passos de fé em direção ao nosso milagre. Que o Senhor seja glorificado, que apareça o Senhor e não eu. Que o Senhor me ajude a lembrar e expressar aqui aquilo que de fato será de boa utilidade para a Igreja de Cristo. Amém. Então, gente, falando ainda a respeito de aparências, e no outro vídeo eu comentei um pouco sobre isso, às vezes tem coisas que incomodam a gente, né? Ou ofende a gente, ou a gente tem medo de ouvir, porque vai que Deus pede pra gente também, né? Então, deixa eu pular aqui, deixa eu não ver, deixa eu ignorar, deixa eu dizer que eu não gostei, que eu não concordo, porque aí, quem sabe, né? Vai que eu fico muito aqui, Deus pede isso pra mim. Ou, não, isso eu acho que isso é exagero, eu acho que isso não tem nada a ver. Mas tem. Eu conheço muitas pessoas, e eu já fiz muitas vezes isso, que é a prática, né, de pular a história de Jó da Bíblia. Que às vezes alguém vai pregar de Jó, as pessoas já ficam com medo, pronto. Deus vai levar todo mundo, eu vou sofrer, a pessoa já pensa na morte. Mas não é nada disso. Na verdade, você nem todos podem pensar ou ter já pensado nisso, mas eu acredito que tem gente que pensa assim, que eu já vi já a pessoa também fazendo isso. Mas como eu já falei pra vocês, até eu já pensei assim. Hoje não penso mais, mas já pensei assim também. Então, ver assim alguém passando por algo forte, fica com medo, né? Vai que Deus faz comigo. Ou, não, eu acho isso daí é viagem, isso daí é isso ou aquilo. Como tem gente, né, que depois de Jó ter passado pelo que ele passou, tem gente que tem a cara de pau de falar que esse livro, na verdade, é uma poesia que nunca aconteceu, né? A pessoa cristã, eu já ouvi falar isso, que não, que Jó não, Jó é uma poesia, é uma parábola, sei lá. Então, se eu fosse o Jó, voltasse no tempo e falasse, sério? Eu vivi tudo isso e ainda você tá vindo falar aqui que foi uma poesia? Uma poesia? Você tá falando sério que você vai transformar minha história numa coisa que não existiu? Porque é forte demais? Existiu, gente. Aconteceu. A história de Jó, de fato, aconteceu. Então, comentei um pouco aqui do vídeo passado, mais resumidamente, mas eu tô aqui para continuar conversando sobre. Então, eu fiquei realmente com todo o contexto. Para você entender isso, você precisa ver os outros vídeos, que você vê ali aparência, aparência parte 1, ou aparência, alguma coisa relacionada à aparência, vai ser a sequência, aí vai ser a introdução desse vídeo aqui. Então, eu fiquei muito apegada à minha aparência, porque pra mim era a única coisa que eu tinha. E junto com isso, né, eu tinha pessoas que me bajulavam por causa da minha aparência. Eu tinha pessoas que me tratavam bem por causa da minha aparência. Então, quando eu tava muito bem arrumada, né, tinha gente que só faltava prestar reverência pra mim. Nossa, como você é linda, como você é elegante, como você é isso, como você é aquilo. E tinha gente que até me tratava melhor ainda quando eu tava mais arrumada. Então, eu já presenciei em determinada ocasião, né, de ter ali uma moça que não tinha aquela aparência física, né, que é exigido, especialmente aqui no Brasil. E eu ali, toda linda, toda bem arrumada e tal, e eu ver gente debochando daquela moça e tentando me colocar acima, entendeu? Eu via que tinha, assim, especialmente homens,
né, e muitos homens casados, que me tratavam de outra forma e aquilo não era simpatia. Não era, ai, como ele é simpático, ai, como ele é legal. Não, aquilo ali era claramente um desejo físico. Aquilo ali era claramente um pecado. Aquilo ali era claramente aqueles homens me desejando pela minha aparência. Especialmente por, na época, o ápice, né? Porque eu vivi um ápice disso, que realmente eu espero que você tenha maturidade para ouvir isso. Eu não tô me engrandecendo falando isso, sinceramente não tô. Mas assim, que eu tava muito bonita, bem atraente mesmo. Então, eu via eu ganhando favores, elogios, até mesmo de homens casados. Então, principalmente por ser solteira, porque, principalmente, né, mas também por ser solteira na época, porque tem gente que acha que por você ser solteira, você tá disponível, né? Você tá disponível, você tá solteiro, você tá disponível. Mas isso não é verdade. Mas ali, tá solteiro, tá disponível. E tem gente que ainda vai se aproveitar da sua fragilidade, especialmente se você é da igreja e você está conservando a santidade. Porque as pessoas sabem que uma pessoa que está conservando a santidade dentro da igreja, ela não vai ter relação sexual, ela não vai ficar com outro satisfazendo os desejos da carne. Então é claro que ela está tendo uma luta ali dentro, uma luta para ela o quê? Não cair em tentação, não cair em pecado. Então eu fui muito tentada nessa área, porque realmente eu sou ser humano, como você também é, como qualquer outra pessoa é ser humano, tirando aquelas pessoas que realmente não têm desejo de atração física, que tem pessoas que assim, elas não têm desejo mesmo. Inclusive muitas delas até fazem o celibato. Então, tem gente que eu via se aproveitando dessa minha condição de solteira, de estar em santidade, de estar ali esperando a pessoa certa para mim. Então eu podia perceber isso, entendeu? Ah, ela tá mais frágil, tá mais vulnerável, vou tentar alguma coisa, vou assediar ela. E eu vivi muito isso. E até mesmo brincar com os meus sentimentos, né? Porque assim, eu tinha um sonho de me casar, eu tinha um sonho de construir a minha família. Então, homens mal intencionados, até mesmo casado, e você naquela inocência, você também naquela carência muito grande, porque principalmente quem tá me ouvindo que é solteiro e tá aguardando a santidade, sabe do que eu tô falando? Você fica mais carente, você fica assim, mais vulnerável, não tem jeito, porque você tá lidando com a sua carne. Então, quantas vezes eu chorei a Deus, Deus me ajuda, porque tá difícil. Tá difícil controlar tudo isso dentro de mim. Porque eu tinha e ainda tenho, mas agora é totalmente diferente depois do casamento. Mas aquele momento de quando você é solteiro, até quero abrir um parênteses aqui, você que é solteiro, toma cuidado com a pessoa que você vai começar a namorar, que você vai casar. Não case por causa de sexo. Não se relacione com uma pessoa, tenha certeza que você não tá com essa pessoa por atração física, porque você está carente. O seu corpo está gritando por alguém. Para as mulheres, no seu período fértil, o seu corpo está gritando por um homem. Para os homens, o seu corpo está toda hora gritando por uma mulher. Então, às vezes, até aquela lá que não era lá essas coisas, não era tão assim, começa até a virar uma Cinderela para você. Aquele lá que você vê que não era aquelas coisas, você vê que não... mas vira o príncipe encantado para você. Por conta, não deixa o seu corpo te enganar. E depois que você casar, que você ter relação sexual, esse fogo aí for apagado, você já vai estar casada com alguém. Você já vai estar casado com essa pessoa e casamento é para sempre. Então, eu fui vivendo tudo isso e assim, muitas assim, tive frustração de relacionamento muito forte, muito triste,
de não chegar a me relacionar com alguém e tal, mas de criar expectativas de alguém que estava mesmo se aproveitando de mim. Uma menina muito bonita, uma menina solteira, uma menina nova, então eu vou olhar, vou dar esperança, mas na verdade não é com ela que eu vou ficar. Isso daí é horrível, é devastador. Então, abrindo outro parênteses, você, menina que serve a Deus, se valorize. Se você vê que tem algum homem casado dentro da igreja, pode ser pastor, pode ser quem for, que tá olhando demais pra você e não sei o que, tá te dando uma esperança, fuja, isso daí é pecado. Lembre da história de José. Lembre da história de José. Corre. E outra coisa, não alimente os seus desejos sexuais, os seus desejos emocionais, flertando com alguém que não é pra você. Esse homem casado que tá olhando pra você, tá te olhando com que... E a gente sabe quando alguém tá olhando pra gente com aquele olhar de ternura, fraternal, ô meu amigo, e quando não é. A gente não é besta, a gente sabe muito bem, nós que somos adultos, nós sabemos muito bem, até adolescente, do jeito que as crianças estão, até a criança é capaz de perceber, tá te olhando com segundas intenções. Um olhar revela muita coisa. O olhar é a janela da alma. No olhar você percebe muita coisa. A pessoa pode não falar com a boca, mas com o olhar ela tá falando, e eu quero te lembrar que isso é pecado. Isso é pecado. O Senhor Jesus disse que se o homem olhar para a mulher com essa má intenção, com ela já adulterou. Com ela já adulterou. Então, nesse lugar que eu tava, nesse estado que eu tava, de me apoiar muito na minha aparência, eu queria muito me arrumar. Eu tava muito vaidosa. E aqui no Brasil, especialmente, existem, que eu percebo, eu, Josiane, percebo, duas castas de demônio atuantes. Da imoralidade sexual e dos vícios de bebida alcoólica, drogas e por aí vai. Esses dois, aqui no Brasil, eu vejo como muito forte, muito atuante, muito predominante. E eu vou meter a esses dois. Tem também um forte índice de destruição, de morte, de roubo, essas coisas assim também. Mas, por ocasião dessa imoralidade sexual, você vai nas lojas, na maioria das lojas, você vai ver muitas roupas das mulheres sensuais. Sensuais. Eu não compro mais no Brás, e aí é pauta para um outro assunto, mas eu não compro mais lá no... Não faço mais compra no Brás. Depende se for uma loja certinha, que eu conheço a procedência da loja. Você, meu irmão, que vende no Brás, faz tudo certinho, eu compro na sua loja. Mas o que eu falo aqui é em outro contexto, que aí já é outro assunto e eu não quero abordar aqui agora. Mas anda lá. As roupas das mulheres que se dizem roupas, não é mais roupa. São roupas sensuais. Hoje em dia você vê mulher andando na rua de lingerie, com a parte de cima da lingerie. Entendeu? Eu ainda não vi andando com a parte de baixo, mas eu não duvido que não tenha. Porque eu até já ouvi uma mulher que ela mesma já falou que ela vai lá na padaria de lingerie, de calcinha e sutiã. Ela não veste roupa pra ir pra padaria. Eu ouvi uma mulher falando isso. Entendeu? Uma mulher casada, mãe de filhos, falando que faz isso. Então, essa sensualidade não tá só nas meninas do mundo. Essa sensualidade também está dentro da igreja. Então, eu já usei muita saia apertada e curta. Teve diaconisa que chegou em mim e falou, essa saia tá apertada, essa saia tá curta. Você não tem problema com decote, mas essa saia não dá, menina. Você tá crescendo, você vai ter que trocar de saia. Entrava por aqui, saía por aqui. Eu não tava nem aí porque a diaconisa tava falando. Tava nem aí, entendeu? Isso daí é falta de tudo, né? Mas assim, você tá levando outras pessoas ao pecado. Eu estava levando outras pessoas ao pecado.
E não estava me atentando a isso. Então, roupa apertada, vestido apertado, parece que você foi embalada a vácuo e vai para a igreja. Existem muitas mulheres que estão de calça, que tem gente ainda que acha que calça é pecado, mas biblicamente você entende que não é. Tem mulher que tá de calça que ela tá muito mais bem vestida do que uma mulher de saia. Porque tem uma tal de uma moda evangélica, se você pega o catálogo para ver, o que você vê de roupa sensual não é brincadeira. Gente, isso é pecado. Você, irmã, que ainda pratica isso, querida, acorda. Você tá em pecado. Eu, Josiane, fiz isso. Entendeu? Eu tive que me arrepender. Eu tive que reconhecer que eu estava fazendo outras pessoas pecarem. E mudar de vida. Porque eu fiquei anos buscando a Deus. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu passei um ano inteiro só estudando a Bíblia e orando, clamando a Deus, querendo libertação, porque que eu sentia tanto peso, tanta opressão no meu corpo, na minha vida. E eu ainda não entendi o que era aquela tristeza, o que era aquela opressão, se eu estava na igreja, se eu estava bem, se eu pregava já. E eu busquei. Foi então que em 2021, depois de tantas orientações de Deus, de pessoas usadas por Deus, de pessoas que eu sei que Deus colocou na minha vida, e Deus, obrigada, eu agradeço a Deus pelas pessoas que um dia me exortaram, pelas pessoas que me repreenderam, pelas pessoas que tiveram a coragem de falar para mim a verdade, que tiveram a coragem de dizer para mim a verdade. Sabe quem se importa com você? Quem tem coragem de dizer a verdade para você. Quem não diz a verdade pra você não tá nem aí pra você. Ela quer que você se exploda. Quem passa a sua mão na cabeça não ama. Porque o Senhor fala, eu repreendo quem eu amo. Até Deus repreende. Porque Ele ama. E se você permanece firme, depois da repreensão você tem recompensa. Então foi que em 2021 eu fiz uma oração. Depois de tanta busca, a gente não foi de uma hora para outra. Para você entender o que eu tô falando aqui, se você quiser entender, se você quiser libertação para sua vida, não só nessa área, mas em outras áreas também, por que você é oprimido? Por que a ansiedade sempre te toma tanto? Por que você fica com pensamentos tão contrários à palavra de Deus? Por que você tenta tanto evoluir e você não consegue? Busca oração de madrugada, jejum, consagração. Eu fiz propósitos fortes de jejum. Com a graça e com a misericórdia de Deus. Até peso eu perdi. Buscando a minha libertação. Então, eu aprendi dessa questão de que tem muita gente que não acredita, mas isso é verdade. De demônios que atuam de geração em geração. E eu não tô falando de maldição hereditária porque o seu avô pecou, você vai pagar o pecado do seu avô. Isso não é bíblico. Entendendo a partir dessa forma. Entendeu? E eu vou te explicar isso. Calma aí. Se o meu avô, fulano de tal, pecou lá atrás, não sei o que, ele pagou pelo pecado dele. Eu agora aqui tenho a chance de fazer certo. Mas acontece que, quando eu falei pra você que existem esses demônios geracionais, o mesmo demônio que atuou lá no meu avô, lá na minha avó, ele vem aqui querer atuar na minha vida também. Se eu dou ouvido pra ele, se eu dou ouvido pro diabo, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou pecar. Se eu pecar, eu atraio o que pra minha vida? Deuteronômio 28. Maldição. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Bênçãos decorrentes da obediência. A partir do verso 15. Maldições decorrentes da desobediência. Deus tem plano para sua vida, meu querido, minha querida. E são planos de paz, não de mal, bênção. Mas o diabo também tem. O diabo também tem planos para sua vida.
Você acha que aquelas pessoas que estão na prostituição, morrendo na prostituição, morrendo nas drogas e no alcoolismo, morrendo debaixo de uma ponte, mendigando, você acha que aquilo era plano de Deus para a vida dela que está se cumprindo? Aquilo ali é plano do diabo que está se cumprindo na vida dela. O diabo fez um plano para aquela pessoa abraçou e ela está vivendo os planos do diabo na vida dela. Então, voltando, em 2021 eu fiz essa oração. Eu falei, você, demônio, que atuou lá na minha avó, que atuou na vida da minha mãe. Você, demônio, que atuou lá na vida da minha avó, você que atuou na vida da minha mãe, você, demônio, que atuou lá e tá atuando na minha vida agora, eu repreendo você em nome de Jesus. Sai da minha vida. Sai. Você não vai destruir com a minha vida. Por que que você acha que existe a avó prostituta, a mãe prostituta, a filha prostituta? Por que que você acha que existe o pai com viciado em bebidas alcoólicas, o filho e o neto também? Ah, é só porque a pessoa escolheu. Ah, é do nada. Gente, existem só duas forças atuantes na Terra. A do bem e do mal. Só existe a vida e a morte, disse o Senhor Deus. Tá na Bíblia. Só existe Deus e o diabo, gente. Não tem muro. O muro é do diabo também. Ou você é quente, ou você é frio. Se você é morno, você vai ser vomitado. Existem só dois grupos, gente. Não existe 3, 4, 5. Não existe mente solta. Alguém tá dominando a sua mente. Você acha que quando eu me vestia, mesmo na igreja, eu nunca assim fui de usar shortinho, curtinho, por aí, pra igreja toda, sabe? Nem maquiagem muito forte eu usava. E tem gente que censura o brinco, né? Nem brinco eu usava. Mas era o quê? Uma saia mais apertada, uma saia mais curta. Uma vez eu vi uma professora minha de um curso profissionalizante que ensinava ali as meninas a se vestir para uma entrevista. E até para se vestir para uma entrevista, as mulheres, elas são incentivadas a ir muito mais decente do que muitas que vão para a igreja. Essa professora falou, gente, essas evangélicas aí, que fala que é isso, que é aquilo, olha a saia delas. Aquelas saias delas ali é muito mais sensual do que a calça que a gente veste. Porque é uma golada no corpo, desenha todo o corpo e tem um corte na saia que ele é estratégico. Gente, eu já vi na igreja, a menina tá com corte, quase mostrando a bunda da menina. Ela abaixava, tava ali trabalhando na igreja, ela abaixava, dava quase pra ver a bunda dela. Não era melhor essa pessoa tá de calça? Ou às vezes é uma calça que é tão apertada que desenha todo o seu corpo. Eu conheci um pastor que falou que ele tinha uma namorada. E ele chamou essa namorada pra sair, né, pra ir num parque, alguma coisa assim. Ela, peraí, eu vou me arrumar. Ela colocou uma calça de cintura baixa, apertada, desenhando todas as partes dela. Ele falou que terminou com ela. Eu já ouvi um cara falando, eu vou naquela igreja porque eu sei que aquela moça, ela usa a saia do jeitinho que eu gosto. Eu vou lá só pra olhar pra ela. Lascivo. Isso é pecado. Isso é pecado. Você tá levando, se eu continuasse agindo assim, eu estaria ainda hoje levando pecado pra dentro da igreja. Mulher e homem. Homem que anda com a calça tão apertada que dá pra ver todas as partes do homem. Anda com a blusa aberta, mostrando que não deve mostrar. Pecado! A gente acha que Deus vai usar a gente assim? Você acha que Deus vai usar você assim? Sensual, lascivo, olhar pecaminoso, olhar impuro. Toma cuidado para subir no púlpito desse jeito, para não ser fulminado ali.
Eu até acho interessante, uma diaconisa falou uma vez, que as pessoas comentam, hoje em dia as pessoas já não morrem mais, como no tempo de antigamente na Bíblia. Essa diaconisa, vocês têm certeza? E os ataques fulminantes aí do nada? Irmãos, entendo o que eu tô falando. Tem queridos e queridas, homens e mulheres piedosos que morreram de câncer, de ataque fulminante, de determinadas doenças, e não é que essa pessoa estava em pecado. Não estou falando isso. Mas existem pessoas que tomam, por exemplo, a ceia de maneira indigna, estão doentes no meio do corpo de Cristo. Existem pessoas que sofrem ataque fulminante. Tem pessoas que morrem de doenças inexplicáveis por ocasião do pecado, porque não tem zelo. Uma vez eu ouvi uma moça, eu achei bonito isso que ela falou. Eu falei, uau, vivi para ouvir isso. Ela era da igreja, era da equipe de louvor. E aí ela se desviou, caiu em fornicação, né? Fez sexo com o namorado. Ela estava frequentando ainda a igreja. O povo insistiu para ela ir cantar lá na equipe. Ela falou, eu não vou cantar, porque pelo menos eu temo a Deus ainda, de alguma forma. Eu sei que eu tô em pecado, eu não me atrevo a ir participar da equipe de louvor. Olha, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque eu uso a roupa do jeito que eu quero. Eu já ouvi tanto isso, gente. Eu já falei isso. Eu não tô nem aí, eu uso a roupa do jeito que eu quero. Aí a gente não tá se importando com o irmão, tá tentando se livrar da pornografia. E ele fala, eu vou pra igreja buscar Deus. E aí tem uma moça lá toda sensual, mostrando o bumbumzinho dela pra ele. Gente, acorda! Homem e mulher, acorda! Acorda! Então, eu fiz essa risca no chão, pedi perdão, confessei meus pecados diante de Deus. Fiquei horas perdoando pessoas. Fui lembrando de tudo que foram fazendo pra mim. Eu saí cansada. Foi dias pra mim fazer isso. Fulana fez isso pra mim quando eu era criança, tal, perdoa, libera em nome de Jesus. Fulano fez não sei o que pra mim, perdoa e libera em nome de Jesus. Os meus pecados. Confessei, em voz alta, pedi perdão. Falei, diabo, você não tem mais poder de atuar na minha vida. Fui fazendo uma limpeza interior. Teve uma vez que eu tava ouvindo uma pregação e tava, Deus, me mostra onde que eu tô errada. Deus me mostrou, eu caí espatifada no chão porque eu vi o meu erro com os meus irmãos. Que eu digo meus irmãos de sangue, porque eu tenho 3 irmãos de sangue. Eu vi o que eu tava fazendo de errado com os meus irmãos. Eu caí no chão e chorei, eu não acredito que eu sou assim com eles. Deus, que ser humano que eu sou. Eu me arrependi, graças a Deus. Hoje eu tenho um relacionamento restaurado com os meus irmãos. Eu vejo meus irmãos me respeitando. Mas foi renúncia, foi entrega. Hoje eu respeito meus irmãos, eu procuro tratar meus irmãos bem, mostrar a eles que eu os amo. Os meus pais. Eu procuro ser uma boa filha, honrar o meu pai e a minha mãe. Depois que eu fiz essa oração de repreender esses demônios geracionais, que eu via que era atuante mesmo, de prostituição mesmo, sabe? De sedução, Porque eu tava o quê? Com toda a minha beleza, toda a minha vaidade, com roupa que ajusta, curta, moda evangélica. O que eu tava fazendo? Eu tava seduzindo. Eu tava pecando. Eu me arrependi. E Deus, ele me pediu em 2022 essa limpeza profunda. E eu fiz isso pela fé. Me desfiz de 99% da minha roupa. Eu já expliquei as porcentagens aqui. Uma parte foi pro lixo. Outra
parte eu doei. Fiquei sem maquiagem, fiquei sem chapinha no cabelo, toda aquela minha vaidade, ó, foi. Deus falou, agora você vai aprender a se valorizar sem nada disso. Sem nada disso. Eu tinha plena consciência de como que eu tava. E chegar assim diante das pessoas que eu conhecia e ver o olhar de susto das pessoas, às vezes eu segurava ali, mas quando eu tinha oportunidade eu ia pro banheiro e ia chorar. E eu queria me arrumar para tentar pelo menos dar uma, né, amenizada, mas o Espírito Santo falava, não, 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 você vai aprender a ficar assim, tá? Descabelada mesmo, sem maquiagem, sem tudo isso daí. Vai ficar sem aparência. E eu aprendi tanto, 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 tanto. Nessa época, eu descobri e virei amiga das pessoas que eram as pessoas mais não vistas. Quem me abraçou dentro da igreja foram as crianças. E eu entendi a pureza do coração das crianças, porque o Senhor disse, quem não for como criança não é do reino dos céus. As crianças realmente não estavam olhando para minha aparência, porque do jeito que eu tava, eles me abraçavam e ficavam comigo. Eu fiquei conhecida como amiga das crianças. Porque o amor que eu precisava, o amor fraternal que eu precisava, eu não encontrei na liderança, eu não encontrei nos amigos, eu não encontrei. Eu encontrei nas crianças da igreja. Eles ficaram comigo, eles brincavam comigo, eles me davam atenção. E tinha gente que ainda criticava eu estar com as crianças. Tinha gente que tinha coragem de me criticar por eu estar com as crianças, sendo que era elas que me abraçaram. Eu aprendi que a aparência não é tudo. A aparência não define caráter. A aparência não define caráter, a aparência não define caráter, você não é bonzinho, você não é boazinha, você não é melhor que ninguém, porque você é bonitinho, porque você é bonitinho, porque você faz chapinha no cabelo. Nós não somos melhores do que os moradores de rua, nós não somos melhores do que aqueles que fedem, porque alguém te abraçar, você cheiroso, é muito fácil. Agora você tá fedido, as pessoas não querem te abraçar, né? Porque aí eu senti na pele. O que é às vezes alguém entrar dentro da igreja fedendo, descabelado, e o pessoal passar ligeiro, passar não sei quantos metros de distância para não encostar naquela pessoa fedida. Você fede também. Fica aí sem passar desodorante, faz esse teste. Fica, toma banho, toma banho, mas fica uma semana sem passar desodorante para você ver o fedor que você tem. A gente é muito arrogante muitas vezes. Eu preciso me exercitar sempre nesse testemunho. Entendeu? Porque Deus me quebrou. Me quebrantou. Depois que o testemunho passou, nossa, eu entendi coisas que eu nunca tinha entendido na vida. No ano de 2022 era o meu ano de estágio na faculdade. Eu tava numa insegurança para fazer esse estágio que você não imagina. Porque pela primeira vez eu ia ter que trabalhar em hospital, em clínica. Uma coisa é você ficar 3 anos na teórica. Outra coisa é você ir para 1 ano na prática e ter que atender paciente, ter vida na sua mão. E eu fui para esse lugar sem a palavra que eu tinha, que eu ganhava porque eu sou bonitinha, porque eu sou lindinha, fofinha e tudo mais. Eu não tinha. Eu não tinha mais. Mas acontece que em todos os estágios que eu fiz, eu fui elogiada por todos os superiores. Eu tirei as notas mais altas de desempenho, de lidar com o paciente, de provas práticas ali com os pacientes. Porque eles deixavam avaliadores, né? Pessoas ali nos avaliando em tudo que a gente fazia. Os feedbacks que eu recebia eram feedbacks excelentes. Eu não fui criticada por nenhum. Por nenhum deles. Os pacientes, o meu trato com os pacientes, Deus mostrou uma excelência dentro de mim e ficou claro e evidente, filha, isso não está na sua aparência. Todos esses anos eu coloquei tesouros dentro de você e eu queria que você visse que você não era uma aparência.
Você já era uma menina transformada e você precisava ver que você continuava pregando muito bem, sem aparência. Você continuava ajudando as pessoas sem aparência. Você continuava levando a minha luz sem aparência. E eu aprendi a não me apoiar mais na minha aparência. E foi maravilhoso. Porque todo esse processo me levou a uma libertação profunda da aparência. As minhas roupas mudaram. Hoje, graças a Deus, eu não visto mais essas roupas moda evangélica sensual. Uso calça, sim. A maioria das vezes que você me vê, você vai me ver de calça. Você vai me ver de brinco. Me arrumo, porque eu acredito sim que o cristão, ele é importante você se arrumar, você passar um perfume, você escovar o dente, passar uma maquiagem ficar mais bonito, arrumar o cabelo, entendeu? É importante. O que eu passei foi por um processo de limpeza, eu precisava tirar aquela casca de mim. E às vezes você precisa tirar de você também. Deixe Deus fazer aquilo que é necessário que seja feito na sua vida. Pode não ser a mesma coisa que eu, mas deixe Deus atuar. Pode ser a mesma coisa que eu. Deixe Deus atuar. Pode ser diferente de mim, mas deixe Deus atuar. A Igreja de Cristo espera e clama por pessoas que realmente estejam com a sua vida no altar de Deus. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Fique com Deus e até mais.